Mas antes de falarmos dessa pessoa, vamos pedir a direção a Deus para que possamos realmente, à luz do Evangelho, falarmos com propriedade, baseado na palavra de Deus, que é o nosso guia, o nosso farol. Amém? Feche seus olhos, oremos. Senhor nosso Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que essa noite, meu Pai, não venha ser uma mais, mas que venha ser aquela, meu Pai, onde venha tirar todas as dúvidas a respeito dessa pessoa tão especial, que muitas vezes nós temos dúvidas e criticamos e falamos o que muitas vezes não sabemos. Então, meu Deus, antes de qualquer coisa, pedimos a sua direção para que possamos, à luz do Evangelho, falarmos com propriedade, meu Pai. E assim, todos entenderem qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Muito bem, então, muitos acertaram já, né? Falaremos dessa mulher tão especial, Maria. Um momento tão oportuno para falar de Maria, não é mesmo? Nós sabemos que o Senhor Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, onde nós comemoramos, né, o Natal, mas que não tem nada a ver, né, com o nascimento do Senhor Jesus. Mas diante das festividades, né, eu acho muito oportuno falar de Maria e do nascimento do Senhor Jesus. Falarmos a respeito dessa mulher que foi escolhida, agraciada pelo próprio Deus. Amém? Eu peço a vocês então, boa noite Fernandinha, boa noite Humberto. Eu peço a vocês que venham abrir então a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Lucas, capítulo 1, versículo 26. Marquem seus amigos, compartilhem, porque hoje falaremos de uma mulher que realmente, Maria, causa muita dissensão, né? Entre católicos e evangélicos protestantes. Antes de começar, eu gostaria de dizer aqui, nesse vídeo, que nós não estamos para agredir a fé de ninguém, de nenhum irmão católico, de forma alguma. Nós estamos aqui para esclarecer, à luz do Evangelho, toda e qualquer dúvida que muitas vezes as pessoas têm, e até mesmo posicionamentos mal interpretados, não só, às vezes, pelos católicos, mas por nós evangélicos também, né? Então, estou aqui para esclarecer a você com bases históricas, com fatos históricos e à luz do Evangelho, né? Porque a palavra de Deus, ela é clara, né? Não há muitas interpretações, como as pessoas dizem. Cada um interpreta a sua maneira. Não, 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 não. A palavra de Deus, ela é clara. Quem interpreta a sua maneira é aquele que não quer, de fato, executar o que está escrito nela. Essa é a realidade. Mas a palavra de Deus, ela é bem clara nos seus posicionamentos, tá bom? Então, nessa live, nós vamos, então, esclarecer o verdadeiro significado dessa mulher, que foi tão especial, tá bom? Então, afinal de contas, né, eu fiz alguns parênteses aqui que eu achei pertinente, achei importante ressaltar para todos vocês. Eu gostaria de fazer essa pergunta a você. Qual seria uma visão equilibrada, né, de Maria? Baseada na palavra de Deus e baseada em conhecimentos históricos. Porque um comportamento desequilibrado, muitas vezes, tanto dos católicos, como principalmente de nós evangélicos, né? Porque eu respondo por mim, não respondo pelos outros, eu respondo por mim. Um comportamento desequilibrado passa uma impressão de que todos os evangélicos, todos os protestantes odeiam Maria. E não é assim, né? Não deveria ser assim. Então, como eu falei anteriormente, eu respondo por mim. Eu não posso responder por todos.
Então existem algumas perguntas que nós vamos responder aqui. Inclusive, eu gostaria de perguntar para você, evangélico, para você comece a meditar nessa live, que por que toda e qualquer atitude boa referente a Maria, nós temos o costume de que seja motivo de discórdia, que seja motivo de chacota. Por quê? No final, eu vou estar explicando melhor para você essa diferença lá no final, para que você me acompanhe até o final. A diferença entre nós protestantes, evangélicos, e a religião católica. Qual a diferença, né, entre nós com respeito a Maria? Essa mulher que deve ser muito respeitada, assim como todos os heróis da fé. Mas antes de começar, vamos ler aqui a palavra de Deus, o que diz Lucas capítulo 1. Eu vou ler todo o texto, depois eu vou explicar para você, tá bom? Para que fique assim um pouquinho diferente hoje, já que estamos entrando no Novo Testamento, tá certo? O Antigo Testamento, ele é mais minucioso. Você que nos acompanhou, ou você que está entrando agora e não nos conhece, né? Nós falamos a respeito de várias mulheres, quase todas, ali do Antigo Testamento, dos bons exemplos e dos maus exemplos. E agora vamos entrar no Novo Testamento com a primeira mulher do Novo Testamento, que foi Maria. Vamos lá, Lucas capítulo 1, versículo 26, diz assim: o nascimento de Jesus anunciado a Maria. Então você que sabe a história, né, apareceu um anjo e comunicou que ela seria mãe, né, de um rei que é o Senhor Jesus. Versículo 26 do capítulo 1 de Lucas, por favor, nos acompanhe, tá? Vou ler aqui, uma irmã falou aqui: ore por mim, estou muito triste, sou portadora de síndrome de fibromialgia, sofro com dor. Vamos orar, querida. Eu gostaria, Bruna, que você assistisse essa live. Eu tenho certeza que vai fortalecer a sua fé, porque essa mulher foi uma mulher de muita coragem, muita fé. Tão jovem e foi uma mulher tão corajosa. Olha o exemplo dela, que bacana. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré. Então foi Deus que enviou, né, o anjo. A cidade de Galileia. Há uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Ponto. Então todos já sabem que um anjo foi enviado por Deus até Maria, uma mulher virgem. Mulher, aspas, tá? Eu vou estar explicando isso mais detalhadamente depois que nós lermos tudo. Porque no costume, né, antigo, nos tempos de Jesus, as mulheres, elas se casavam, as meninas, né, se casavam de 12 a 15 anos, está bem? Elas eram prometidas desde pequenas e se casavam aí no interim de 12 a 15 anos. Mas vamos dar continuidade aqui para você entender melhor sobre o tema. 28 diz: aproximando-se dela, o anjo disse: alegre-se, agraciada ou abençoada em outras versões, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Então você imagine, coloque-se no lugar dela, né? Um anjo fala: alegre-se, você é abençoada, você é agraciada, o Senhor está com você. Uma menina sumamente pobre, humilde, né? Porque nesses tempos, segundo os relatos históricos, ela vivia numa vila, né? A Vila de Nazaré, que tinha aproximadamente aí 300 pessoas. Então todo mundo conhecia todo mundo e ela, possivelmente, se não fosse, seguramente, né? Se não fosse por essa escolha de Deus, o nome dela nunca jamais seria lembrado, né? Nos textos bíblicos, porque ela era uma mulher simples, de um lugar simples, né? Maria ficou perturbada, então você imagina, com essas palavras. Versículo 30, mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Vou estar explicando para você sobre isso. Você ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino jamais terá fim. Coloque-se no lugar dela.
uma mulher simples, uma mulher, vamos dizer assim, que a sua expressão estava na sua comunhão com Deus, né? Na sua santidade em Deus, né? Que a palavra santo não é isso que nós aprendemos nos dias atuais, significa separado do pecado, ou seja, uma mulher separada do pecado, e Deus se agradou dela. A Bíblia diz claramente aqui, ela foi agraciada por Deus, né? Deus encontrou nela todas as características de uma mulher que poderia gerar, né? Ou seja, através do poder divino do Espírito Santo, o Filho de Deus. Mas quais eram essas características, né? Que essa mulher tinha a ponto de Deus escolhê-la para gerar o filho do próprio Deus, né? Para portar dentro do ventre dela o filho do próprio Deus. Versículo 33. Ele reinará para sempre, ou seja, aqui já fica claro que era um rei. Como assim? Uma mulher que morava numa vila de Nazaré, e veja bem, essa vila, segundo os relatos históricos, tinham aproximadamente 300 pessoas. Nós aqui de Guaratinguetá temos quantos habitantes? 120, se eu não me engano, 120 mil, né? Quem souber aí, pode colocar aí com exatidão. Já é um diz que me disse, não é mesmo? É um querendo tomar conta da vida do outro, ao invés de tomar conta da sua própria vida. Você imagine uma vila onde a maioria das pessoas eram parentes, e ela recebe essa notícia, que ela seria mãe de um rei, sendo ela virgem. Imagine você, quanta calúnia e quanto desprezo ela não sofreu, né? Quanta fofoca essa mulher não teve que suportar. Mas a gente vai falar disso no decorrer desse vídeo. Vamos terminar a leitura. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se eu sou virgem? O anjo, 130 mil, obrigada Wilson. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em 6º mês de gestação. 37. Por quê, gente? Pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria. O que respondeu Maria, gente? Sou serva do Senhor. Ou seja, eis-me aqui. Que aconteça comigo, conforme a tua palavra. Então, o anjo a deixou. Gente, esse versículo 38 é um dos pontos cruciais. É o espírito de servidão de Maria. Olha só que bacana. Sou serva do Senhor, ou seja, eis-me aqui, estou pronta para servi-lo, né? Que aconteça comigo conforme a tua palavra. A tua palavra. Você tem fé para fazer essa oração? Porque Maria, quando falou isso, ela sabia exatamente as consequências do que ela ia sofrer. Porque nós temos o costume de dizer assim, seja feita a sua vontade, Senhor. Não é isso que a gente fala? Seja feita a sua vontade, meu Deus. Mas quando a vontade de Deus é contrária à nossa, a gente não acha tão legal assim. A gente começa a questionar Deus. Maria serviu a Deus silenciosamente. Não só nesse momento, dizendo eis-me aqui, mas principalmente durante os 9 meses de acusação e falatórios a respeito da vida dela, onde ela tinha absoluta certeza que aquele que ela carregava era o rei. Mas para quem que ela ia contar isso? Então ela se calou durante todo esse tempo e sofreu calada. Vamos meditar um pouquinho em tudo isso? Eu escrevi algumas coisas aqui para vocês e eu gostaria que você meditasse. A gente vai lendo um pouquinho do texto e vai falando a respeito disso, tá bom?
Muito bem, então eu falei a respeito da visão equilibrada, né, que nós devemos ter a respeito de Maria, porque, como eu falei a princípio para você que está entrando agora, parece que tudo que é respeito a ela, a nós evangélicos, é motivo de chacota, é motivo de dizer que não é bem assim, né, mas eu acredito que nós devemos todo respeito a ela, né, e devoção não, respeito, né, nós devemos respeitá-la, porque ela foi a que gerou em seu ventre o rei dos reis, né? Agraciada por Deus, como diz a Bíblia. Mas olha que bacana. Então ela tinha medo, é o que é mencionado, né? Mas o anjo disse assim para ela, em Lucas capítulo 1, versículo 30, não temas, achasse graça diante de Deus. Olha que bacana. Ela achou graça aos olhos de Deus. O que nós mulheres temos feito para agradar a Deus? Para acharmos graça diante de Deus? O que nós temos feito para mostrar a Deus que nós temos um valor? Porque Maria, em toda a sua simplicidade, ela mostrou o seu valor, o valor que excede toda joia, como diz a palavra de Deus em Provérbios, né? Você imagine uma mulher escolhida. Você, mulher, eu, através do nosso testemunho, temos sido escolhida por Deus para ser testemunho de vida aqui na terra. Será que nós, através da nossa vida, do que falamos, como agimos, porque tudo isso fazia dela uma mulher especial, era o seu testemunho, era o seu caráter, era o seu andar, era o seu agir, era a sua forma de viver. E eu vou mais além. Ao invés de nós ficarmos criticando, como nós temos o costume de fazer, né? Nós deveríamos sim seguir o seu exemplo de fé. Seguir, não me refiro a venerar. Vou estar falando no final tudo isso, tá? Vou estar explicando detalhadamente as nossas diferenças entre os católicos e os evangélicos. As nossas diferenças. Mas eu estou me referindo a respeito. Por que não seguimos o bom exemplo de uma menina virgem? Se você mãe, que tem filha virgem, que tem filha menina ainda, se nós deixássemos de ensinar os nossos filhos, né, a venerar o músico A, cantora Y, cantora B, né, que rebola até o chão, que faz isso, que faz aquilo, e todo mundo bate palma e acha lindo, né? Ao invés da gente seguir um exemplo de uma santidade, como uma pessoa que viveu corretamente e agradou a Deus. Não é mesmo? Mas não, a gente faz ao contrário, a gente coloca lá a música da fulaninha A, fulaninha B, né? Que mostra aí um caráter duvidoso, toda uma sensualidade que às vezes não é nem pertinente à idade de meninas, né? De 12 a 15 anos, apesar que hoje em dia tá bem diferente a coisa. E é justamente por isso que tá bem diferente a coisa, né? Porque se nós seguíssemos esse exemplo, de repente, não estaria tão diferente assim. Então, os casamentos bíblicos, para dar continuidade no histórico, eles eram firmados desde a infância. E a menina ali se casava dos 12 aos 15 anos aproximadamente. E era feito um contrato nupcial, onde era dado um dote, né? O que era o dote? O dote era como se fosse uma indenização que o pai pagava para retirar aquela menina de casa, né? E o que esse dote mostrava para o pai? Ele trazia uma garantia, na verdade 3 garantias esse dote trazia para o pai, né? A primeira é que mostrava que ele realmente amava essa menina, porque ele estava disposto a pagar por ela, né? Então não é qualquer um que trabalha para pagar por alguém, então se ele pagava é porque ele amava, né? O segundo ponto que o dote mostrava é que ele tinha qualificações para sustentar aquela mulher, porque o dote ele não podia ser pago com dinheiro de herança, nem dos pais. Era o rapaz que tinha que trabalhar para conseguir o dote, ou seja, ele tinha uma qualificação de sustento, né? E o terceiro, alinhado a tudo isso, ele mostrava então com isso que era um homem trabalhador,
né? Olha que bacana. E o seu pai tinha certeza que ele não seria entregue, então, a um homem qualquer, tá bom? Então, foi nesse meio tempo do pagamento do dote que Maria engravidou, ou seja, sem ter nenhum contato com José, né? José ainda estava pagando o dote por ela. E o que eu vejo, que eu fiz até uma anotação aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, é que ela era uma menina, né? Ela era uma menina quando ela engravidou. Mas ela era uma menina com alma de mulher. Tamanha responsabilidade que ela teve, né? Deus deu uma tarefa sumamente difícil para ela, porque ela foi julgada o tempo todo. Você imagina as línguas maliciosas das pessoas de Nazaré, porque ali era praticamente tudo familiar, né? Então você imagina as línguas maliciosas, os maus olhos, né? Provavelmente diziam que aquele que ela carregava no ventre dela era um fruto de uma aventura amorosa. Então, você imagine o que ela teve que aguentar, né? Ela teve que aguentar por amor a Deus. Ela foi obediente. Essa é a questão. Maria foi provada e aprovada. Sua fé foi muito provada e ela foi aprovada. Porque ela aguentou ali aquele julgamento, aquelas, né, condenações. Porque, gente, você imagina, se hoje em dia é assim, você imagina numa vila de 300 pessoas. Coloque-se no lugar dela, né? E aí, às vezes, a gente faz perguntas do tipo assim, mas, pastor, então por que, já que ela era tão bacana, né, uma menina de Deus, uma menina ungida, uma menina que temia Deus, por que Deus permitiu tudo isso na vida dela, né? Por que Deus permitiu essa vergonha na vida dela? Porque Deus tem a sua maneira de trabalhar. E não é porque nós somos de Deus que nós estamos isentos a passar por lutas. Veja você que toda a trajetória do Senhor Jesus em seu ventre, né, da gravidez de Maria, foi de luta, foi de perseguição, e andava para lá, e ia para cá, ia no burrinho, e voltava. E quando Jesus foi nascer, não tinha lugar, não quiseram receber Jesus. Você já sabe um pouquinho da história. Então não é porque somos de Deus que nós estamos livres das lutas. As lutas vêm para todos. Mas é na luta que você mostra quem você é. É na luta que nós mostramos quem somos. Aqui ela se calou. E ela se calou de verdade, porque a palavra de Deus diz isso. Em Lucas 2,19, olha que bacana que diz. Não sabemos se Deus respondeu aos seus questionamentos. Mas a Bíblia diz assim, e guardava todas essas palavras, meditando-as em seu coração. Lucas 2,9. Guardava todos os ensinamentos, todas as palavras que ela recebia através dos profetas, né, que vinham falar com ela, ela guardava e meditando-as em seu coração, diz a Bíblia. Ou seja, ela não compartilhava com ninguém, né? Uma mulher discreta. Uma mulher discreta. Então, o que eu gostaria de dizer aqui para vocês é que, definitivamente, Maria não foi uma qualquer. Ela não foi. Pastora, então, diante de tudo isso, por que essa briga tão grande? Por quê? Porque a religião é uma praga. A religião, seja ela qual for, a minha, a sua, a outra, é uma praga. Ela causa divisões, ela enceguece o entendimento das pessoas. Ela faz as pessoas não conseguirem enxergar a luz do evangelho, o que é real, o que é fato. E fica um puxa um pouco para cá, né? O católico desequilibra para um lado, nós evangélicos desequilibramos para o outro e fica nessa coisa. Ao invés de nós, baseado na palavra de Deus, nós olharmos a luz da Bíblia,
Não estou falando o que eu acho, estou falando à luz da palavra de Deus. Então, muitas vezes, baseado nisso que eu estou falando, a gente fala assim, o fulano tem que seguir o exemplo de Daniel, tem que seguir o exemplo de José do Egito, de Jó. Ué, mas o exemplo dela foi o quê? Foi ruim? Uma menina virgem em seus tempos, que vivia para Deus, para agradar a Deus? O problema está que, infelizmente, nos dias atuais, né, alguns tempos atrás, se fez vamos dizer assim, uma adoração que não é pertinente a ela. Esse seria o grande problema. Mas nós diminuirmos a sua bondade, a sua fé, né, a sua obediência, seria tolice da nossa parte. Porque não é isso que diz a Bíblia. Certo? Então, o exemplo dela, em minha humilde opinião, é um exemplo principalmente para as meninas. Você, mãe, que tem filha menina, veja o exemplo dela, ensine suas filhas. Não é? A gente não ensina, olha, você tem que ter a fé de Daniel. Daniel entrou na cova dos leões, Jó suportou severamente todas as dores. E ela, que sofreu calada? Não é mesmo? Então, continuando aqui a nossa meditação bíblica, somos todos filhos de um só Deus. Amém. Estão deixando vários comentários aqui, mas nós vamos comentar depois, tá bom, gente? Então agora... Tchau. Por que então, né? A pergunta que não quer calar. Por que então, com tantos bons exemplos, nós evangélicos não a veneramos e não a temos como intercessora? Ai. E agora? Né? Que é essa nossa diferença principal, né? Não, pede a mãe que o filho responde, não é isso que a gente escuta? Ou então, peça a Maria que ela intercede por nós, não é isso? Ou então, vamos venerá-la porque ela é santa. São algumas coisas que aí sim vem o desequilíbrio. Primeiro eu falei do nosso desequilíbrio, não foi? Do desequilíbrio dos evangélicos. Repito, não estou aqui para entrar no mérito da questão da fé de ninguém. Amém? Você faça como você achar melhor. Estou falando baseado na palavra de Deus, no farol, na luz, a luz do evangelho, que é a minha Bíblia, que é a sua Bíblia, que é a Bíblia evangélica, que é a Bíblia católica. Amém? Então, o que acontece? Maria, ela não possuía dupla natureza, ou seja, natureza divina e natureza humana. O único que tem essa natureza é o Senhor Jesus. Isso está em Efésios 2:6 e João 1:4. Depois você lê. Não vou entrar nisso porque é muito extenso. Estou pincelando só para que a gente possa acabar a live, tá bom? Depois você assista novamente em sua casa e leia a Bíblia em sua casa para que você tenha um entendimento maior. Então, somente um ser com dupla natureza, que é a divina e a humana, pode nos aproximar de Deus. E Maria, ela era humana somente. Ela não tinha a natureza divina, né? Então, isso está escrito em João 1:14 e Efésios 2:6, tá bom? Depois você dá uma olhadinha. Esse é um dos motivos porque nós não a veneramos. Outra menção que é muito clara na Bíblia, que eu gostaria muito que vocês lessem depois com calma, está em 1 Timóteo 2:4. Porque essa história de que pede à mãe que o filho responde chega a ser antibíblico. Antibíblico. Porque olha o que diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Diz assim: porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham
ao conhecimento da verdade. Por quê? O que diz aí na sua Bíblia? Quem puder escrever. Por que ele quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade? Por quê? Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e homens, que é Jesus Cristo. Então aqui, se de fato existisse algum parênteses, né? Deus na sua palavra não ia deixar uma brecha dessa. Você não concorda comigo? Se aqui está claro que ele quer a salvação das pessoas, ele quer a salvação. Então, se há outros meios de salvação, vamos colocar na minha palavra. Né? Quando você quer se fazer entender, você não faz isso? Não, olha, tem esse meio, tem essa forma, né? Igual, por exemplo, o pagamento de alguma coisa. Olha, tem esse jeito de pagar, tem essa forma de pagar, porque você quer que aquela pessoa te pague. Um exemplo, né? Muito, muito simbólico. Você quer se fazer entender. Se isso fosse fato, se de fato ela fosse nossa mediadora, você acha que não haveria uma brecha na palavra de Deus com respeito a isso? Timóteo não seria tão claro aqui, porque versículo 5, porque há, olá, como andam? Bien, Ramona, bendiciones. Porque há um só Deus, um só mediador, ou seja, intercessor entre Deus e os homens, Cristo homem. Então, são versículos, são estudos que fica muito claro, não é? A gente tem que ser verdadeiro e pararmos com essa religiosidade, sabe, aferrada a palavras que escutamos desde pequenos e que muitas vezes nos enganaram, só que a gente não quer acreditar que foi enganado. Repito, devemos respeito total, tenho a minha total admiração e respeito. Mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Amém? Em Hebreus 7:25 diz algo ainda mais forte, em minha opinião. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele, Cristo, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Olha só, mais uma vez dizendo que Cristo é o que intercede por nós, né? Não há outro mediador. O sangue do Senhor Jesus foi derramado para que nós nele tivéssemos a salvação. É como se o Senhor Jesus, a Bíblia menciona que ele é o nosso advogado, não é? Você veja num tribunal, né? Nos Estados Unidos é permitido, eu não sei aqui no Brasil, mas eu sei que nos Estados Unidos é permitido a própria pessoa se defender, né? Se ela quer, se ela acha que ela tem capacidade de se defender, então aquele prisioneiro, ele se defende diante do juiz. Eu não sei se aqui pode, no Brasil. Mas normalmente, aqui no Brasil, o que é? É você, o advogado e o juiz, não é assim? E o advogado, se você não tem um advogado ali, você vai se dirigir ao juiz como? Se você é leigo, se você não sabe. O advogado, ele está ali para te defender. Não é assim? Ele está ali para defender você. Então, Cristo, ele é o nosso defensor. Por isso que nele, no sangue dele, na vida nele, é que somos salvos. É por meio dele, é através dele. Vocês entendem? Vocês conseguem perceber essa diferença? Sem criticar a fé de ninguém, por favor. Sejamos maduros e espirituais. Vamos pensar com os olhos do entendimento da palavra. Sem religiosidade, sem evangélico, sem católico, sem nada. Diante da palavra. É por meio dele. Amém? Deixe seus comentários. Para mim é muito importante saber o que você acha a respeito dessa live.
Se você tem aprendido alguma coisa com ela, se você está surpresa com alguma coisa, deixa aí seu comentário. É importante para nós. É importante, de repente, para outros. Mesmo que você esteja em desacordo, não tem problema. Nós estamos aqui ao vivo para que você participe conosco e para que você aprenda e para que venhamos aprender juntos à luz do Evangelho. Amém? Mas eu gostaria de dizer aqui para você que me escuta nesse momento, que nem por isso, por tudo isso que eu falei, que é a minha fé diante da palavra, que eu acredito que há um só Deus, um só mediador, né? Um homem santo e puro, que é o Senhor Jesus, que nos defende, né? Como diz aqui. Nem por isso eu deixo de defender que Maria foi uma mulher extraordinária. E que sim, devemos a ela todo o nosso respeito. E devemos parar de tratar Maria como uma qualquer. Como se tudo que ela fizesse fosse motivo de chacota, motivo de, entendeu? Não, por quê? Quem distorceu tudo isso foi o homem, foi a religião. A palavra de Deus diz claramente que ela era uma mulher de Deus. Quem distorceu, quem fez as pessoas venerarem a ela, foi a religião, foi o homem. Foi o homem interessado em outras coisas, que eu não quero entrar no mérito da questão, né? Porque a gente sabe para que é feito imagem, a gente sabe algumas coisas. Mas eu não estou aqui para agredir a fé de ninguém. Eu estou aqui para dizer que nós devemos sim respeitá-la. A diferença está na adoração. A adoração, o único digno de adoração é o meu Senhor Jesus. E a própria Maria deixou clara na palavra de Deus a sua total dependência em Jesus. O que foi deturpado às vezes, né, com o passar dos anos, como se Jesus fosse dependente dela. Não. Na Bíblia está escrito em inúmeras passagens a sua dependência humana. Ela era humana. Ela dependia de Jesus para a sua salvação, como eu, como você. Então, vamos abrir um pouquinho mais a nossa mente, o nosso entendimento e separarmos as coisas, tanto os católicos como nós evangélicos, e termos o entendimento da palavra. Que o que nos separa é a religião, é a tolice da religião, porque a palavra de Deus é bem clara a respeito de quem deve ser adorado e de quem merece respeito. Tá bom? Eu deixo aqui para vocês um forte abraço. Eu deixo a vocês o meu convite para amanhã, às 9 da manhã, teremos culto. E às 19 horas, você que é daqui de Guaratinguetá, Avenida Manuel Caltabiano, 444, Vila Molica ou Vila Eliana Maria. Tá bom? Eu estou à sua inteira disposição. Qualquer dúvida que você tiver, pode vir perguntar. E eu tenho certeza que se você compartilhar com seus amigos católicos, eu tenho certeza que eles vão ter um entendimento melhor da palavra. Não estamos para agredir jamais a fé de ninguém, mas nós temos que ser verdadeiros com aquilo que é verdadeiro, né? Nós temos que saber separar. Se ele falar assim, não, mas é isso que acredito, pronto, acabou. Então é uma pessoa que não quer ter entendimento da palavra. Você não concorda comigo? Eu não estou falando nem bem do evangélico, nem mal do católico. Eu estou tentando explicar para você à luz da Bíblia. O que a Bíblia fala? A minha e a sua. A Bíblia é a mesma. Nós temos que seguir isso, a palavra. Ela é o nosso farol. Ela é o nosso guia. Amém? Eu desejo a vocês uma boa noite. Que Deus os abençoe. Convido vocês também para a nossa virada de ano, do dia 31 para o dia 1º. Não esqueça de trazer a sua taça para brindar conosco na Santa Ceia, onde aquele que é digno de toda honra, toda glória, toda adoração e louvor, seja ele o primeiro em receber a nossa adoração. Tá bom? Deixo um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus e na fé, sempre. Tchau, tchau.